Boa tarde, bem? Chamo Luke, sou o apresentador do Jovem Diz e hoje vamos abordar um tema bastante importante que é como o jiu-jitsu empodera o jovem e constrói a autoestima. Com ninguém mais, ninguém menos do que uma pessoa com personalidade e com poder para dizer sobre esse tema. Com muita experiência também, o nosso fisiculturista do Lomanto. Estamos aqui com ele, professor Leandro Nascimento. Como é que você tá, professor? Eu tô bem, muito feliz de estar aqui com o Sérgio, tá participando. Nascer e Olha. vejo o dia a dia de vocês, né, com você, É como né. o pai vendo a criança crescer, né? Uhum. Exatamente. Isso é muito bom, professor, e também para nós é um prazer ter você aqui. Você é um ícone, uma referência tanto no esporte quanto na área de letras aqui no Lomanto, e principalmente como professor de inglês. Acredito que o senhor tem poder para mudar muitas vidas dos jovens aqui. É um prazer estar conosco. Professor, o senhor tem 20 anos de experiência com jiu-jitsu e é graduado em letras pela UFBA, né? Exatamente. Eu treino jiu-jitsu há 20 anos, mas sempre foi para mim um hobby, mas acabou se tornando mais do que um hobby Uhum. no decorrer da minha vida, porque foi algo que mudou a minha vida e entender que também seria mudar a vida de muita gente, né, Muito bom, através do professor. jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu acabou virando um estilo de vida. É, com certeza. Faz parte da minha identidade. Agora, professor, nos fale um pouco sobre sua trajetória no jiu-jitsu, inglês também. Fale um pouquinho. É, a minha história jiu-jitsu começou com meu pai, né. Pai, pra quem não conhece, é Evandro, presidente da Federação Baiana de no Nossa, Brasil. sério? Meu pai tem uma história muito robusta, né, Hum, já participou dos principais campeonatos do mundo afora, nossa, né. muito bom. Participou e ganhou, né. Nossa, tem Ressaltar importância também isso. da tradição de família, né? É uma pessoa que pra mim sempre é inspiração, e ele começou um pouco antes de Uhum. né, me arrastou para o jiu-jitsu. Eu tinha preconceito, eu achava: "Pô, que monte de homem suado se agarrando", aquela coisa Aquela bem coisa animalesca. não, clichê, né, aquela coisa de você ter preconceito, né, e Uhum. essa característica do preconceito, você ter uma opinião, ter antes, feito uma reflexão crítica Claro, mais claro, claro, aprofundada sobre claro. o tema. Aí, quando eu vi a primeiro dia, né, eu fui assistir uma aula de jiu-jitsu, eu fiquei fascinado, eu falei: "Cara, Encontrei. isso aqui é muito bom, isso aqui eu quero praticar esse É. esporte, né". E eu era desajeitado, era gordinho, assim, não tinha muito Você era gordinho? era. Eu não tinha Caramba! Nem eu, professor. não ligava muito pra esporte, já tinha alguma experiência com judô, mas não tinha levado muito a sério, uma coisa meio de Aham. infância, aquela Sim, coisa sim, sim, de sim, sim. não levei muito à frente. E aí comecei a treinar jiu-jitsu, não parei mais, né, Entendi. não Então é parei como se, no mais. caso, já tem toda a tradição familiar, como o senhor falou, né? E aí, veio carregando essa carga genética de seu pai. Nossa, eu tô tocado aqui agora. E no inglês, professor, como foi sua trajetória? Sempre gostei, né, eu sempre gostei de música, Hum. muito, né. E eu sempre gostei de rock and roll, e Opa! aí AC/DC? muito Ah, AC/DC, Deep Purple, AC/DC, Kiss, conhece? Mini claro, Kiss, claro que eu conheço ah. Kiss. Mas, gostei muito de rock and roll, Uhum. heavy metal, Hum. e eu sempre gostei muito de jogos eletrônicos também, Ai, videogame. ai, 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 E ai. aí naquela época, né, naquela época, ó o idoso falando, cara. Naquela época, os jogos não tinham versão em português, como você encontra hoje, até dublagem, 100% em português, né, Uhum. essa facilidade. Sim, sim, sim. E aí eu, me vi obrigado a entender, né, um pouquinho da história, do que estava acontecendo ali naqueles jogos e tal. Perfeito, E fora aquela coisa de querer traduzir também as músicas, né, as letras das perfeito, músicas. perfeito. E aí, foi assim que despertou meu interesse por inglês. E aí eu comecei por conta própria a estudar. Meu pai percebeu que eu tinha uma facilidade, né, Muito e bom. aí matriculou no curso, eu fiz e aí depois de alguns anos eu já tinha uma experiência, já uma vivência com a língua, já conseguia ficar facilmente, adquirir fluência, resolvi fazer faculdade de letras, Hum. né.
minha graduação em letras na Universidade Federal da Bahia. Tenho muito apreço e, devo muito da minha história, a minha passagem lá, as minhas concepções de vida, Sim, sim, né, a minha passagem pela universidade, importante. Lá eu adquiri, de fato, fluência, né, professor, sim. e qualificar, fazer dessa minha aptidão um ofício. Estão ouvindo aí, né, jovens? Aprendam inglês através de jogos e de filmes. Enfim, a gente tem tantas séries streaming aí para Friends, ajudar, né? com o Esse ano eu senhor a gente usei usou foi. Pra gente aprender, você usou aquele livro lá dos animais. Animal Farm, Animal George Farms, Orwell, isso. clássico Você da mostrou literatura inclusive uma internacional. animaçãozinha que acho que foi a Disney que É, produziu. não foi a Disney, foi uma adaptação, eu não lembro o nome do autor, Mas mas a foi gente, feito, aquilo ali foi produzido poucos anos depois do livro ser lançado, que foi um sucesso, pra você né, para ver a como a sua literatura influência internacional. tocou nos livros, teve uma época que a gente saiu, acho que uns colegas meus, e aí a gente foi na biblioteca procurar esse livro. Porque era muito bom. Não só, tipo, na questão da linguagem, porque o inglês também tocou a gente bastante. Hoje mesmo eu faço Sim, curso por causa do senhor. bom. E o livro também em si, como você falava, fez até a gente dar uma apresentação sobre aquilo, tocou bastante a gente. Foi, esse ano eu repeti isso com o terceiro ano, né? Logo na primeira unidade a gente fez um trabalho sobre literatura, trouxe alguns clássicos, alguns cânones da literatura, Aí, Edgar Allan Poe, William Faulkner, aí é o D.H. terceirão, Lawrence. aproveitem. E foi muito, o resultado também foi muito interessante porque esses jovens, né, que têm em geral o hábito da leitura, a interessar mais e logo na sequência, para minha felicidade, não foi nada programado, mas para minha felicidade teve a Bienal do Livro em Salvador, e Ó, eles foram lá e selecionaram os livros de acordo com a isso influência, né, do trabalho que a gente isso é fez, muito bom, isso é muito bom, isso é foi muito bom. muito gratificante. Professor, aproveitando que o senhor falou sobre essa influência dos alunos em coisas, me permita perguntar, qual é a importância do professor, tanto de jiu-jitsu quanto de inglês, na formação do caráter dos jovens? Eu costumo dizer que o professor é uma profissão muito diferente das demais. O professor é aquele que prepara todas as profissões, Sim, né. Então, o professor, ele tem esse papel de de ensinar. formação Hum, meu pai fala isso. e é uma formação de personalidade mesmo. Sim. Quantas vezes pergunto a você, né, devolvo aqui essa pergunta a você, quantas vezes você influenciou um professor para gostar de uma matéria ou desgostar, né? Bastante. Então isso influencia muito, né, na forma com que você dá com a a docência, né, com o ofício. Ah, vai muito além daquele o que eu sempre faço em sala de aula, que vai muito além de ensinar o conteúdo, aquele, Com certeza. componente curricular que você Não, tem lá a sua especialidade e tá ali, né, muito pra mais do que aquele isso. papel de aquele lá, mas você tem também uma participação, tá ali visivelmente como uma referência para Sim, sim, aqueles sim. jovens, né. E eu, em especial, gosto muito de lidar com adolescente, porque, eu me sinto Parte de alguma coisa, de um futuro. e eu me sinto mais próximo, assim, dos Sim, 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 adolescentes, sim, né. sim, sim, sim. Tem uma música de Frank Sinatra, Young at Heart. Eu sou um young at heart, apesar da minha idade não ser mais, né, posso me considerar tão jovem assim, mas, de coração eu me sinto jovem, me sinto próximo, Bom. dos meus alunos. Eu acho que essa relação de para além da sala de aula, do conteúdo, tá ali, eh, é sua obrigação, é a parte gratificante que o salário não dá conta de suprir, Ah, claro. né. E é isso, essa satisfação que eu acho que o professor, ele tem isso, ele é rico. Eu vou falar uma coisa interessante agora sobre a questão da influência e da participação do futuro dos jovens. Minha mãe, ela dá aula aqui em Itapuã mesmo, no Colina da Fonte, no antigo Marisa Maior, e ela fala pra mim o tempo todo que o professor, como o senhor falou, ele desempenha um papel importantíssimo, principalmente na criança. Tipo assim, a Sim, criança, ela tem um papel importantíssimo na vida. Que é através da criança que tem a formação do caráter, sabe? Da experiencialização, do toque, da vivência. Então, um professor bom nessa época influencia bastante a criança. Imagina se, por exemplo, tem uma criança agora que entra aqui.
Por exemplo, o senhor está começando a dar aula para crianças pequenas, de, sei lá, 6 a 4 anos. Aí se você falar uma história dessa, velho, de jiu-jitsu, de letras, eu duvido que uma pessoa não vá se inspirar em você, porque o professor, quando gosta de fazer isso, também tem esse poder. Tem esse poder transformador. Agora, professor, vamos falar um pouquinho sobre as mudanças que o senhor sentiu antes e após o jiu-jitsu. Houve alguma coisa que o senhor sentiu de diferente antes do senhor fazer jiu-jitsu e após você fazer jiu-jitsu? Cara, eu vou contar um segredo aqui, pouca gente sabe disso, só as Hum, pessoas mais próximas, familiares, né, hum. todos familiares, né. Eu, quando eu era adolescente, sempre gostei muito de café, né, isso todo mundo sabe disso, né, e tenho levado isso ao extremo, porque tenho me aperfeiçoado cada vez mais na técnica de extrair café, aquela coisa, né, ao extremo mesmo dessa paixão, é minha meu amor da minha vida é o café. Pra quem não sabe, o professor já tá fazendo um patrocínio aí de café, viu? E aí, meus amigos, eu acompanhei esse meu amor saudável pelo café Hum, com um hábito terrível. Vocês não vão nem sim. acreditar, mas eu era fumante. O senhor falou uma vez. Eu era fumante, eu fumava cigarro, eu fumava muito, né, tomava café, fumava café. Com Nossa. licença aqui que eu vou À tomar um vontade, café que professor, à vocês não vontade, à serviram. vontade. Tá. Eu tomava café, fumava, eu não praticava nenhum exercício, eu era extremamente sedentário, Sim, sim, dormia tarde, tinha hábitos terríveis. eu entendo. E na juventude ainda, então Nossa. imagine, né, que tipo de adulto eu seria se eu continuasse com aqueles hábitos. Então houve uma mudança. Quando eu vi o meu primeiro treino de jiu-jitsu, eu pensei: "Tenho como praticar isso aqui", porque eu quero isso pra minha vida, eu quero praticar jiu-jitsu, quero levar isso a sério, é totalmente incompatível com Não dá esses para as 2 coisas. hábitos que eu é, fumar cigarro, dormir tarde, né, e eu sou tão jovem, abandonar isso. E aí teve Claro. um dia que despertou justamente com a prática do jiu-jitsu. Parei de ter pelo menos isso, mas parei de fumar, passei a treinar, passei a cuidar da minha saúde geral, Uhum. né, passei a praticar musculação, que é outro paixão, Sim, sim. né, que pra mim também já adquiriu um caráter, vai mais além da questão estética, mas emocional, terapêutico, então são coisas que caminham na minha vida, bons hábitos, saúde em geral Claro. e a prática do jiu-jitsu, formar, Isso é muito me bom. colocar em um lugar, ter consciência em relação à minha vida, a necessidade de hábitos, praticar coisas, iriam me levar a um lugar melhor do que eu ocupava naquele. O senhor falou também, aliás, o senhor falou várias coisas importantes, mas destacando essa agora que o senhor falou, é muito importante como diz, assim, que o senhor estava passando por vários hábitos ruins. E aí Isso. como principalmente o esporte, né, a musculação, o jiu-jitsu, te transformaram em outra pessoa. A referência que o senhor é hoje tanto no esporte que, mano, professor, é incrível isso, muito incrível. Principalmente quando o senhor percebe que precisava mudar, sabe. E aí as pessoas, tanto que elas ficam meio perdidas: "Nossa, o que que eu vou fazer pra mudar? Como é que eu vou mudar assim?" Claro, claro. A vida. Então, quando a galera que tá com maus hábitos e tá querendo E a gente sempre tem que ter uma inquietude, interna, procurar ocupar um lugar melhor do que a gente ocupa naquele momento. Sim. Principalmente se aquele lugar que te conduza a, Hábitos uma ruins. um lugar a coisas ruins, As famosas má influências. né, você pratica algo que te ajuda a evoluir ou te ajuda a regredir na sua. Então essa pergunta você sempre tem que fazer em relação à sua rotina, as coisas que você faz Isso é no dia a importante, dia, né. importante. Então seu dia a dia
está repleto de hábitos que te conduzam à evolução. E mesmo que não seja uma evolução, mesmo que não seja uma evolução imediata, né, instantânea, pelo menos te conduz a um caminho pra tornar uma pessoa melhor. Entendo, Então, entendo. para mim, isso é fundamental, né, procurar sempre ser uma pessoa a prática do esporte, né, não sei, eu falo do jiu-jitsu porque é a minha experiência é especial, mas qualquer esporte, qualquer prática esportiva, ela agrega muito sentido a outros hábitos, então também Ah, vida. professor, pergunta minha. O senhor, quando entrou no jiu-jitsu, o senhor pensou assim, nossa, eu vou entrar no jiu-jitsu por fazer mesmo, pá. E aí, à medida que você ia fazendo, você foi gostando. E aí, sentiu a necessidade de virar um atleta? Ou você, tipo assim, entrou, por exemplo, na hora que você entrou, você disse assim, não, eu entrei, gostei, já vou virar atleta. Cara, eu sempre tive que trabalhar, né, eu nunca o jiu-jitsu nunca pra mim foi profissional, eu nunca Hum, fui profissional do jiu-jitsu, sempre teve esse apesar de ser muito importante, parte da minha identidade, eu nunca fui atleta propriamente do viver disso, hum, né. Então sempre tive que conciliar com outras atividades, com o trabalho, mas, eu sempre levei a sério, sempre gostei de treinar, sempre senti prazer, sim. sempre fiz até determinados momentos sacrifício para continuar treinando, treinar na adversidade. Dou um exemplo bem recente que foi ontem. Como vocês podem perceber, uma das características mais marcantes das minhas é que eu sou desprovido de cabelo, é, careca mesmo, né, não vou, usar eufemismo. E aí eu tenho o hábito de cortar, né, cortar meu cabelo uma vez por semana. Sim, E aí eu passo a gilete mesmo, deixo fazendo a barba. E sim. ontem eu me cortei. E aí me cortei, começou a sangrar, isso antes de no horário de sair pra treinar. "Ah, com esse negócio aqui agora vai magoar". Falei: "Sabe de uma? Foi. Eu tenho que treinar, cara". Disciplina, né? E aí eu fui treinar. E aí quando eu cheguei logo, todo mundo: "Léo, sua cabeça tá sangrando, sua cabeça tá sangrando". Eu falei: "Pô, eu sei, tem nada não". E a preocupação, né, dos Vários amigos, dos alunos colegas de chegando pra treino, você. é: Tô sabendo. Meu kimono saiu ontem todo sujo de sangue, mas eu treinei, cara, porque, eu cheguei em casa super feliz de ter feito esse sacrifício, de ter ido. Então, e o que eu costumo falar pra eles, né, a gente se arrepende de várias coisas na vida, Claro. menos de ir treinar. Ah, opa! Dificilmente a gente volta do treino falando: "Pô, não devia ter vindo pro treino". Sempre extrai alguma coisa positiva, nem que seja estar ali, confraternizar, encontrar os colegas de aquelas pessoas, socializar, que é muito importante, fechado hoje, exposição a telas, né, rede social, sem aquele convívio social, isso também é uma coisa muito positiva. Agora, professor, qual é o seu conselho para os jovens que estão vivendo nesse momento de telas, de momento de isolamento e tal? E como o jiu-jitsu, ele pode ajudar nesse processo de socialização dos jovens? O jiu-jitsu põe o jovem, as pessoas em geral, porque o jiu-jitsu tem idade para ser praticado, né, expõe ao convívio, necessidade hoje de interagir socialmente, é imperativa. A gente está num mundo dominado pela internet e pelas telas. Deveria ser uma ferramenta, Ou um né, vício? se tornou um mecanismo de controle social em massa muito, Hã? e esse instrumento ele foi desenhado para isso. Ele foi desenvolvido para dominar as pessoas, levar informação de forma instantânea, vender produto, fazer você consumir produto, Na maioria das vezes você nem aqueles quer. exato, você ouve música que eles mandam Manda você você ouvir, ouvir, você assiste o que eles mandam você assistir, acaba gostando daquilo e eles gostam. que eles gostam sem nem saber sem nem Eles fazer uma reflexão crítica. eles miram "Pô, será perfeitamente na mesmo que isso dopamina. aí será que faz bem? Será que é isso que eu gosto mesmo?". Tanto que em alguns momentos quando eu faço algumas pessoas experimentarem, eh, uma música diferente do mainstream, né, daquela coisa, as pessoas: "Nossa, existe essa música, existe esse tipo de arte, existe essa expressão",
né, até com essa experiência que você relatou, que você viveu com a literatura, né, Um também. exemplo que o senhor também traz, justamente sobre esse exemplo. Na aula, o senhor uma vez falou sobre o trap, sabe? E o senhor falou assim que ele incentiva muito essa coisa do. Não é querendo simbolizar como se fosse no geral, mas muitas vezes o trap acaba tendo uma mensagem subliminar pra criminalização e as coisas do tipo, sabe? E aí uma vez o senhor falou assim, gente, vamos só avaliar bem, não existe só o trap, sabe? E, assim, eu acho que, posso julgar um Claro, estilo musical baseado cada no na meu sua opinião. gosto, na minha Sim, perspectiva, né. sim, sim, sim. Eh, algumas coisas Sim, ali sim, do sim, rap eu sim, gosto sim. muito de rap, né. Também. E Cara, Djonga, vou ser bem sincero, eu ouço mesmo, o estilo musical Major RD. não, tá. Eu gosto de rock progressivo, Rock e é uma progressivo. coisa pouca gente escuta hoje em dia rock progressivo. Eu fui no show ano passado em São Paulo, eu era provavelmente o mais jovem do show, né, que estava naquela Evento. casa de shows ali. Eu vi realmente que eu sou um ponto fora da curva em relação ao meu gosto musical. Mas eu Aham. escuto outras coisas também, Claro. escuto muito rap dos anos 80, anos 90, né, principalmente Racionais, né. Gosto também de outras coisas, não tenho um preconceito com rap, como você falou, mas acho assim que, essa onda é bem semelhante ao que aconteceu com o sertanejo, Sim. e, comercialização da música. Também eu acho que existe também espaço para música comercial, não acho inválido, não acho que é errado, mas, acho que é importante o jovem, principalmente, no processo de formação, abrir a cabeça para outras coisas Claro, também, explorar ampliar os um horizontes, leque de porque opções. ficar só naquela coisa da sugestão Limita. do algoritmo, é porque a gente está hoje vivendo a era do algoritmo. A gente, consome o que a lupinha do Instagram manda a gente Com consumir. certeza. E isso aí é bem complicado, então essa coisa da sugestão do algoritmo das redes sociais, eu acho fundamental. Se permitir conhecer outras coisas. E o jiu-jitsu cadearia esse processo. Libertação, da época digital. Cabeça que foi justamente a música que eu mencionei, Frank Sinatra, Young at Heart. Young at Heart, ele Falei dessa música, eu falei dessa música, então foi a primeira música que veio na minha cabeça. Eu gosto muito de jazz. professor O título da música é Young at Heart. professor, eu quero tocar em um tema aqui que pode ser talvez um pouco polêmico, mas o senhor, enquanto professor de jiu-jitsu com 20 anos de experiência, faixa preta, tem que dizer, qual é o conselho que o senhor dá para os pais hoje e os jovens que pensam assim, nossa, jiu-jitsu eu não vou fazer porque é uma coisa violenta, está ensinando a você bater nas outras pessoas. Pelo contrário, o jiu-jitsu ele ajuda a trabalhar vários aspectos da personalidade, inclusive essa coisa físico e interagir fisicamente. Primeiro que é um lugar para matar o seu ego, e não importa o quanto você seja bom, sempre vai ter algum momento que você não vai só ganhar no jiu-jitsu. Aprender a No perder. aprender a lidar com a derrota, aprender a lidar com o desafio de ter alguém mais forte, mais técnico, tenha mais habilidade que você, que está treinando mais que você, né. Tenho vários exemplos, alunos que começaram a treinar quando eu já era faixa preta, e hoje são, hoje eu só apanho deles, né, porque estão treinando, né, Tem uma estão se dedicação. desenvolvendo, estão, né, caminhando no sentido da evolução. Sem contar com essa questão de, eh, pensar no apesar de ser uma arte marcial, né, o respeito e o controle com o seu colega que está ali treinando, você ter cuidado de não querer que ele se machuque. Isso ajuda a gente pensar toda a estrutura da sociedade, do convívio social, né. Porque hoje é muito fácil ser agressivo, fácil você Mas é muito difícil ter um controle. muito difícil, principalmente difícil ser acolhedor, difícil ouvir, ter empatia, né. E esse exercício de empatia, né, no jiu-jitsu eu aprendi muito.
cuidar do colega, cuidar do amigo ali que tá ali treinando com você no dia a dia, pensar: "Pô, se ele se machucar, ele não vai estar aqui no próximo treino para me ajudar a treinar, então eu preciso dele, ele precisa de mim, a gente tem que cuidar um do outro", e isso é uma alegoria perfeita para o convívio em sociedade, né, a gente Claro, tá aqui eu sempre falo com os meninos aqui na sala, é muito fácil você chegar aqui para um colega que você não concorda com a forma com que ele pensa e falar assim: "Não, eu não vou falar mais com ele, vou ficar aqui na sala, tem outras pessoas aqui para eu interagir, ele eu não vou falar". Ou tem uns que abrem a boca, enchem o peito, falam: "Eu não falo com ninguém da minha sala, fico aqui, assisto minha aula, uma entro e atitude mais saio". ríspida. E pensam assim, conseguem viver assim muito tempo, né, sem interagir, mas na verdade esse é o caminho mais fácil. O caminho mais difícil é você entender que existem pessoas diferentes de você e aceitar as diferenças, saber conviver com elas e tá tudo bem, né, e Perfeito. caminhar sem julgar as pessoas dessa forma excludente, né. Professor, o senhor tocou no ponto que é sobre aprender a perder. Na sociedade de hoje, principalmente os jovens, são tão imediatistas e principalmente, como a companheira daqui que fazia a entrevista, da Araísa, ela dizia sobre uma tal de uma geração fast food, sabe? É aquela coisa assim, que pega no celular e diz assim, eu quero isso e agora, e aí vem rapidinho, 20 minutinhos, igual a própria pizza mesmo. Mas, tipo, essa coisa da gente não poder ter um processo, sabe? De ir aos poucos, buscando também. E essa coisa da gente, principalmente no meio do processo, a gente cair e dizer assim, nossa, caí, vou ficar aqui mesmo. Eu vou perder. E como? Como a gente pode, principalmente com a sua experiência no jiu-jitsu, como a gente pode aprender com a derrota? Na vida em si. Não só no jiu-jitsu, mas na vida. Na vida a gente vai enfrentar muitas derrotas, porque a vida não é fácil, Não a é? vida é muito di a vida se apresenta em iguais. A Claro. vida não é a mesma para todos, né. Enquanto tem algumas pessoas, por exemplo, que podem se dar o luxo, poucas pessoas, de acordar, saber: "Não, meu futuro já está garantido, vou precisar trabalhar, sou herdeiro, se eu completar 18 anos eu vou ter o carro que eu escolho, vou morar onde eu quiser", né. A maioria das pessoas não pode pensar dessa forma. Forçar, tem que Lutar. imaginar um futuro que só vai acontecer diante de muito esforço e mesmo com o esforço não está garantido que as coisas aconteçam, Com certeza. né. Então, é importantíssimo encarar as derrotas como uma forma de aprendizado. Inclusive grandes vencedores, eles perderam muito para chegar a se tornar Tem vencedores, uma né. frase do, acho que é do próprio Thomas Edison, que antes dele construir a lâmpada, ele quebrou as lâmpadas mais de 900 vezes. E aí perguntaram pra ele: "Você não se incomoda em perder várias lâmpadas 900 vezes?" Aí ele disse: "Agora eu sei 900 maneiras de não fazer uma lâmpada." E é bem isso que o Pois é. senhor fala. É justamente, né, isso é perfeito para a gente entender o funcionamento da vida, os mecanismos da vida e, eh, tentativa e erro, né, a gente vai tentar conquistar algumas coisas de diversas formas, vai errar, vai fracassar, mas a vida não vai parar. E a gente Claro, não pode simplesmente se dar o luxo da vida, principalmente aqueles sabendo que tem várias pessoas ali no nosso convívio que depende do nosso bem-estar, que se importam com a né, que precisam da gente de alguma forma, nem que seja a nossa simples existência ali, né, então a gente precisa entender que a vida é um contínuo. Nesse contínuo, a gente precisa, saber que desistir não é uma opção. é mesmo. Professor, vamos tocar em outro assunto polêmico aqui, verdade pra falar também. O jiu-jitsu, ele é muito associado a um esporte de contato físico, de dominação, de disciplina, muito associado ao masculino. Mas, como o senhor e eu também já experienciei, em uma das suas aulas também tinham várias meninas dando aula. Sim. É importante falar disso, também já é uma tendência de transformação, é reflexo da própria sociedade, né. Eu estava vendo recentemente uma matéria sobre o futebol, o museu do futebol não tinha nenhum espaço para o futebol feminino, né, há pouco tempo, e o museu acabou de reaberto, se eu não me engano em São Paulo, Uhum. tem uma galeria
inteira falando sobre esporte, sobre futebol feminino, sobre a seleção. Quer dizer, hoje a gente já tem transmissão de lutas femininas, né, com interesse até do público masculino. Tem atletas proeminentes, não só no jiu-jitsu, mas no MMA, que há pouco tempo não tinha luta de mulheres no MMA. Que mais foi E esse hoje direito. já tem as diversos atletas, categorias diferentes. Então a gente vê um crescimento, isso é um reflexo da própria transformação da sociedade, uma transformação positiva, em que a mulher assume o papel de protagonista, ocupa os espaços que eram considerados exclusivos. Se eu pudesse dizer, tipo assim, por que que existem mais homens praticando agora? Cara, isso é devido à própria característica também da luta, né? Justamente, primeiro, por um preconceito, só pode ser praticado por homens, né? Detentores da da força, da virilidade, isso é associado com a prática das artes marciais, Sim. tem sido desconstruído, né? Ver, como eu falei, mulheres alcançando resultados Inesperados. incríveis. Mulheres se tornaram reconhecidamente poderosas, né? No esporte, nas artes marciais. E vem cá, professor, é, saindo um pouco do assunto, qual é a importância das artes marciais para as pessoas, principalmente para os jovens? Eu diria que, resumindo tudo que a gente falou até agora, a arte marcial tem o principal poder da arte marcial é transformar a vida. Formar a vida, né? Transformar, porque a prática das artes marciais, elas são associadas a bons hábitos, a um bom pensamento. A gente tem maus exemplos no esporte, tem maus exemplos nas artes marciais, em qualquer lugar. Mas, em geral, a arte marcial desperta o que há de mais positivo internamente, consequência, em relação ao convívio. A arte marcial ensina vários valores que a gente carrega para vários diversos setores. Respeito, Bom, professor. de educação. E Perfeito. inclusive, aqui mesmo na escola tinha uma experiência interessante, né, e quando os meninos chegavam para fazer uma aula experimental, eu falava: "Olha, isso é aquele professor lá de Bonzinho. E inglês o que senhor passa falou isso pano para as comigo coisas que também. vocês fazem lá", e, né, aqui é um pouco diferente. Aqui até para sair do tatame tem que pedir autorização, tem que Respeito. cumprimentar todo mundo. Aqui você não vai se sentir melhor que o colega porque deu bem hoje, porque amanhã você pode se dar mal no treino também, né, ele pode você bateu hoje, mas pode apanhar semana Semana que que vem, vem. olha, Então, eh, aprender isso, lidar com isso é interessante, muito é recompensador, né? gratificante demais. E vem cá, professor. Opa! É. Opa, como assim? Tipo, voltando para aquele assunto agora, professor. Pais e até os próprios jovens mesmo teriam um certo preconceito com o esporte mesmo, por ser violento e algumas coisas. Qual é o conselho que vai deixar hoje para os pais e até para os próprios jovens mesmo apoiarem mais o jiu-jitsu, serem mais acolhidos? Diria que é justamente o contrário, é a saber usar a técnica, né, sem ser violento no seu dia a dia. Hum, Você aprende que com a prática da arte marcial, você está suscetível também a ser derrotado. Você dominar uma técnica, você não é melhor do que outro, né? perfeito, perfeito. Então, é como eu falei, ele agrega diversos valores a saber controlar esses atos de violência, infelizmente. Vem cá, professor. Qual é a diferença do jiu-jitsu para as demais outras lutas? Porque, por exemplo, eu fiz 2 anos de capoeira. Hoje eu tenho muita devoção pela capoeira, penso até em voltar. E também, eu também pensava em fazer outras artes marciais, principalmente o jiu-jitsu, porque eu adorava o jiu-jitsu. A coisa da disciplina, da dominação, Sim. sabe?
da inteligência, de qual golpe você vai usar pra tornar o seu inimigo assim. E qual é a diferença do jiu-jitsu? Tanto nos valores, na técnica, qual é a diferença dele para as outras artes? Eu acredito que você mesmo respondeu essa pergunta Ah, aí, porque é justamente a capoeira tem uma coisa muito interessante, né, que o valor, esse revestimento cultural, não é só uma arte marcial, tem gente que arte marcial, eu discordo, a capoeira é uma arte também. marcial muito poderosa, e tem essa questão do valor regional, cultural muito forte, né. Aqui a gente tem antes mestres de capoeira, história muito rica de capoeira do Salvador, mas, eu diria que o jiu-jitsu, suas características, ele tem uma característica que eu considero, que é a eficiência do combate. Não que as outras artes marciais não são eficientes. Inclusive, hoje está provado que a combinação de diferentes artes marciais é o que leva um atleta, né? Artes marciais, tá aí o MMA pra isso. Há só um aspecto, você tem diversas áreas, né, diversas artes marciais diferentes para, mas o jiu-jitsu tem essa característica de mais fraco conseguir dar um mais É forte, uma coisa né, bonita. conseguir a partir da técnica, submeter uma pessoa que mais vigor físico, porte físico pesado, mais forte, né. Isso é muito interessante, essa possibilidade do fraco, conseguir prevalecer diante do mais forte, né, aquela coisa do Davi Goliat. É muito bonito. Bom, professor, com todas essas feitas, eh, qual é o conselho para os jovens que você quer deixar hoje? Depois de tudo que a gente falou. Eu queria dar 2 mensagens importantes. Ter consciência, isso tem para qualquer coisa que você forçar muito, forçar, ter força de vontade nesse ter seu sucesso vai depender, como a gente conversou mais cedo, diante dos desafios, os obstáculos, os problemas, das mais diversas naturezas possível. Mas, é possível obstáculos, fosse consciência do seu lugar no mundo, das coisas, capacidade de Parece até frase de Bíblia, cara. Tô tocado aqui, velho. Pra quem não sabe, gente, o Leandro é uma das minhas inspirações. Eu estava estudando aqui ano passado e sempre que eu olhava pro professor eu dizia: "Nossa, eu vou ser assim no futuro. Eu quero ser assim mesmo", porque, gente, Leandro, ele não é só um professor, ele inspira vidas. O professor Leandro, ele tá sempre com a gente. Por exemplo, naquele momento que ele sempre fala assim: "Véi, faça silêncio, eu tô dando aula". Talvez não seja assim do jeito que eu falo, é meio ríspido, mas do jeito dele. Ele tá querendo se preocupar, velho. E muitas das vezes eu deixei de ouvir isso, mas agora eu tô tendo a referência e voltando atrás e percebendo que o professor Leandro, ele é mais do que só um professor de inglês, de jiu-jitsu, ele é um moldador de vidas, sabe? Então, professor, finalizando quer me fazer agora. chorar, né, velho? Não, eu vou chorar. Eu vou chorar. Inclusive, quando o André me mandou, ele disse assim: "Não, Luke, pode deixar que eu vou entrevistar o Leandro". Eu disse: "Não, ele é Leandro, porque ele é a minha referência. Eu quero saber como é que ele fez pra chegar assim hoje". Professor, temos um hábito aqui no nosso podcast que se chama bate e volta. Eu vou fazer umas perguntas e o senhor vai pensar numa palavra que, que vier na sua cabeça. Vamos Certo. começar? Vamos, Vamos vamos. nessa então. O jiu-jitsu em uma palavra. Transformação. Muito bom. Uma música que te motiva. Young at Heart. Tava tocando aqui agora, inclusive. Um lugar pra treinar. Tatame. Tatame? É um livro que todo mundo deveria ler. Animal Farm. Ah, recomendo. Recomendo, recomendo. Um filme que te inspira. Eh, Godfather. The Godfather? Poderoso Chefão. Oh, nossa, meu filme. Nossa, nossa, esse filme é muito bom. É uma habilidade que o jiu-jitsu devolveu em você. Respeito. Respeito?
E o que é educação pra você? Eu vou ter que repetir a mesma palavra, né? Transformação. Para mim, a educação é Transformação. transformar a vida da educação de outro. Não faz sentido para mim pensar em educação senão para transformar a vida. Eu sei que eu não vou atingir a todos, nós professores, né? Não atingimos Sim. da forma que nós gostaríamos. Atingimos sim, mas não da forma como que gostaríamos. Mas nosso trabalho precisa ser essa Sim, sim. vontade de Muito bom. E um sonho, professor? sonho. Cara, eu estranho, eu não eu tenho dificuldade de responder. Eu acho que eu já realizei todos os meus sonhos da minha vida. Olha! É, Caramba! acho que sim, acho que sim. É a primeira pessoa que diz isso aqui no podcast. Assim, posso dizer que eu tenho um sonho de uma sociedade melhor, de um mundo melhor, e é o que move minha vida, né. Mas, pessoalmente eu acho que eu não tenho nenhum sonho pra minha Caramba, velho. vida. Eu tenho sonho pra a vida das pessoas, ver as Caramba, velho. pessoas, Crescendo. evoluírem, saber conviver melhor em sociedade. Claro que eu me ensino aí, né, eu sou à parte, não me sinto mais evoluído que o resto do mas, eu queria meu sonho é viver em um mundo melhor. Bom, professor. Nossa, eu tô tocado aqui, velho. Chega, me arrepiei. Professor, velho, vamos lá. Imagina a seguinte cena comigo. Tá você agora, o Leandro atual e o Leandro do passado. O que você diria pro Leandro do passado? "Tu demais brother, és tu demais", né. Eu sempre gostei de estudar, mas quando teve um período da minha vida que era ruim de estudar e não era, né, aquela coisa de adolescente, né. Então, Querer assim, estudar. por isso que eu gosto de lidar com adolescente, eu quero aproveitar as minhas experiências negativas para poder mostrar para eles que, tem que fazer esse sacrifício, ter prazer em estudar é prazeroso. Hoje tenho prazer em estudar as coisas que eu gosto, né, pra ter necessariamente um retorno material por esse várias coisas motivam as pessoas a estudar, né, passar num vestibular, passar no Enem, passar em um concurso, né. Mas adquirir o hábito de estudar por prazer, eu acho que essa é uma eu daria esse conselho pra mim. E hoje eu entendo isso perfeitamente, mas talvez quando eu era mais jovem, não Reconhecia. compreendia isso, eu achava que estudar era um sacrifício. Eu não deixava de estudar, eu estudava, mas isso sacrifício não é, estudar é extremamente prazeroso, é só você saber o que e como estudar. Falamos agora do Leandro do passado. E pra finalizar, o que você diria agora pro Leandro que ainda tá por vir? O Leandro que ainda tá por vir, eu diria que quero ter uma futuro saudável, né, privações, doenças, que eu consiga ter uma vida mais leve, que às vezes acho eu severa, não só comigo, mas com as pessoas que têm idade, então eu ultimamente eu tenho buscado isso, ser uma pessoa menos severa, séria de encarar a vida com um pouco mais de leveza, talvez me preocupar menos com os problemas do mundo, saber lidar com eles, né, pra poder viver uma vida mais tranquila. Acho que esse é o desafio principal que eu tenho pra mim. Gente, esse não foi só simplesmente um episódio, foi um podcast de como se tornar uma pessoa incrível na vida. Eu agradeço ao professor Leandro que disponibilizou do tempo, que eu sei que, com toda a sua jornada, seu processo, não é fácil, mas a gente agradece muito, principalmente eu, de coração, estar aqui. E é isso, gente. Eu agradeço a todos vocês que estão assistindo, a produção, ao meu Tive que grande fazer um amigo André. esforço, escapou aqui, ó, 1 ml de lágrima aqui, mas a vontade era Não de deixem de se inscrever no nosso canal e acessem lá o nosso Instagram, que vai estar aí na descrição. E é isso, Apoiem gente. lá, ver esses meninos estão cada vez mais Ah, é? incríveis. Calma. E o que o senhor acha da nossa iniciativa aqui, o Jovem Diz? É, isso que eu ia falar, assim, é incrível, né, como
aqui se tornou uma coisa séria, né? É uma coisa que parecia ser um trabalho de escola e com seriedade, com profissionalismo, você é aplicado e os resultados são a forma que você constrói esses dados. Eu não perco nenhum episódio, já assisti a todos. Não tô falando isso pra agradar vocês, não, viu? Eu assisto e comento. Caramba! É o último. E aí, professor, você vai estar comentando pra você mesmo lá? Vou ter que fazer o comentário da minha própria participação, né? Não podia deixar de comentar esse episódio que vai ser especial pra mim. Espero que seja paciente, interesse. Então é isso, gente. Muito obrigado por todos estarem assistindo e até o próximo episódio. Valeu, galera.